Olá, turma, boa noite, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Hoje um pouquinho mais cedo, graças a Deus. Sábado, né? Hoje, dia 2 de julho de 2022. E a gente vai dar continuidade aqui na nossa leitura, que tem edificado tanto a nossa vida, né? Pelo menos a minha, tem me edificado demais. Cada ano que passa, o Senhor vai nos ajudando a compreender ainda melhor, né, a palavra. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e em seguida a gente já começa aí dando continuidade naquilo que a gente parou ontem. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse dia, esse sábado tão maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos deu, dia de trabalho, dia de descanso, dia em que o Senhor tem nos ajudado a fazer tudo o que precisamos. O Senhor tem sido nosso auxílio diariamente, Pai, em todos os nossos afazeres, tanto no trabalho quanto em casa, quanto na nossa vida, Senhor, num geral, né? O Teu Espírito Santo tem nos ajudado todo o tempo, nos fortalecendo, nos dando saúde, nos dando alegria, paz. A Tua prosperidade, Senhor, tem estado sobre a nossa vida, com todas as sortes e bênçãos que já têm sido liberadas para nós, Senhor, nas regiões celestiais. Obrigada, Jesus, por mais essa noite, obrigada por mais esse momento de leitura, em que nós vamos sim, Senhor, nos alimentar e nos fortalecer na Tua palavra, Jesus. Obrigada, Deus. Nos dá, Senhor, uma noite cheia da Tua presença, que essa leitura seja um diferencial, Senhor, na nossa vida. Cada dia, Senhor, que nós paramos tudo que estamos fazendo e a gente senta aqui para ler um pouquinho mais, para degustar um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós de alimento. Nós ficamos muito felizes, Jesus. Eu me alegro demais, Pai, por esses momentos, porque eu sei que o Senhor está construindo algo poderoso em nós. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Então, ontem nós paramos em Isaías, deixa eu pegar aqui, Isaías capítulo 3. Hoje a gente vai começar com Isaías capítulo 4. A visão do reino futuro centralizado em Jerusalém. Isaías capítulo 4. Hoje a gente vai focar praticamente no Reino do Sul, que foi o que a gente fez ontem também. Teve uma parte do Reino do Norte, mas a gente finalizou com o Reino do Sul. Hoje a gente praticamente vai falar só sobre o Reino do Sul. O que acontece no Reino do Norte? Nesse primeiro momento aqui, um outro rei começa a reinar na Assíria, tá? Prestem bastante atenção nesses nomes, porque tem diferença, né? Eu me confundia muito com Assíria com A e Assíria só com S. Eu achava que era a mesma coisa, quando na verdade são lugares diferentes. A Síria é uma nação completa, né, com várias cidades, e foi a primeira potência, né, depois do Egito, foi a Assíria. A Síria foi a grande potência nesse momento da visão de Isaías, né, nesse momento do primeiro exílio de Israel, do Reino do Norte. Então a Síria está sendo governada nesse momento por Tiglat-Pileser II, né? Ele começa a reinar nesse momento. Então vamos ver o que acontece lá no Reino do Sul. No Reino do Norte é isso que está acontecendo. A Síria, que está lá do lado direito, né, de Israel, lá no norte de Israel. Então esse homem chamado Tiglat-Pileser II começa a reinar nesse momento. E no Reino do Sul a gente tem Isaías profetizando lá sobre esse futuro próximo que está para acontecer já ali com Israel e Judá, e mais precisamente com o futuro mesmo, os últimos dias, né, na terra, onde ele tem profetizado sobre o Messias. Isaías vai profetizar muito sobre Jesus e sobre os últimos tempos, né? Então vamos ver. Isaías capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: Nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém.
Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reúnem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo à noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia e refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então, Isaías capítulo 4 está falando sobre o reino estabelecido de Cristo no Monte Sião, né? Então, mais uma vez, a gente tem Isaías profetizando sobre o exílio que vai acontecer e sobre novamente o reinado, né, que vai acontecer em Jerusalém pós-exílio, mas ele vai profetizar muito mais sobre os últimos dias mesmo, né, sobre a volta de Cristo, sobre o final dos tempos. E nesse momento ele cita exatamente o que a gente vai ver depois lá em Apocalipse, né, sobre essa questão do sol e da nuvem, né, de fogo, e da nuvem que ele fala aqui também, né? Então ele vai citar muitas coisas, Isaías, no seu livro a respeito de Cristo, tanto no seu nascimento e vida, morte e ressurreição e na volta de Jesus. Então Isaías capítulo 4 fala sobre esse momento em que o Monte Sião vai ser governado pelo Senhor, né? Naquele dia o renovo com letra maiúscula, né? Renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Então, percebam que ele está falando justamente sobre esse reino futuro, né? O que vai acontecer pós-exílio ou pós-volta de Jesus, pós-grande tribulação, né? A gente pode falar aqui nos últimos dias. A canção da vinha, Isaías capítulo 5, a partir do versículo 1. Isaías, capítulo 5, do 1 ao 7. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Então esse texto de Isaías fala que é um cântico, né? Como se Isaías estivesse realmente lamentando através de um cântico, mas ele mesmo se explica com as parábolas que Jesus contava, né? Então ele está falando de uma vinha que ele preparou a terra, plantou as melhores sementes e esperava uvas boas, né? Um vinho bom dessas uvas, mas elas só deram uvas azedas. E aí fala que essa vinha é justamente Israel, a nação de Israel, né? A vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava que houvessem frutos bons, justiça, retidão, né? Mas ele só viu derramamento de sangue e gritos de aflição. Então não houve justiça na terra. Israel e Judá se desviaram do Senhor, e ao invés de dar bons frutos para Deus, para que as nações se convertessem para Deus, eles deram frutos azedos, frutos amargos, né? Só derramamento de sangue e gritos de aflição se ouviu em Israel. 6 ais sobre Israel. Isaías capítulo 5, agora do 8 ao 30. Isaías capítulo 5, do 8 ao 30. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse:
Sem dúvidas, muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho. Um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor. Nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso, o Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. E dizem que Deus apresse a realização da sua obra para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que, por suborno, absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar de tudo isso, apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira, convocando uma nação distante, e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vêm eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça, nenhum deles cochila nem dorme, nenhum afrouxa o cinto, nenhum desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas, preparados estão todos os seus arcos. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, as rodas de seus carros são como um furacão. O rugido deles é como de leão, ruge como leões ferozes, rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam, sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia, rugirão sobre Judá como o rugir do mar. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Terrível esse texto, né, gente? Texto bem comprido de Isaías capítulo 5, mas fala dos ais, né? Daqueles que acham que passarão impune toda a iniquidade, todo o pecado, todo o engano, toda a impunidade, né? Ou todo o arrogante, aquele que acha que Deus não existe, aquele que acha que vai poder zombar daquilo que Deus falou, das promessas que Deus fez, das profecias que Deus liberou. Nada passará ileso. Deus fará tudo o que está escrito na sua palavra. Quantas pessoas duvidam, gente, da própria palavra de Deus? Quantas pessoas duvidam do cumprimento das profecias? Quantas pessoas duvidam sobre a revelação, né, do Apocalipse que João teve? Quantas pessoas duvidam que o anticristo vai vir sobre a terra e vai reinar verdadeiramente com todo o poder que existe sobre ele, porque o Senhor permitirá? Quantas pessoas duvidam de cada uma das profecias? E o Senhor está dizendo, ai deles, né? Por quê? Porque eles vão ver verdadeiramente o cumprimento de cada uma das profecias.
Isaías está falando sobre o reino do norte, né, que vai vir, nesse caso é a Síria aqui, que vai vir sobre Judá e sobre Israel. O primeiro a vir é a Síria e depois a Babilônia. Então a gente está vendo aqui a destruição que vai acontecer em Israel, no Reino do Norte, e a destruição que vai acontecer em Judá e em Jerusalém. Isaías está profetizando sobre tudo isso, e ele profetiza também a respeito dos últimos dias. O cumprimento parcial acontece ali nos tempos que a gente está lendo aqui de Judá e de Jerusalém e do Reino de Israel, mas o cumprimento total dessas profecias acontece na volta de Jesus. As mesmas profecias, elas se cumprem completamente na volta de Jesus, ou no tempo da grande tribulação, na verdade. Miqueias agora é o profeta menor que entra nesse momento para falar também aquilo que o Senhor profetiza, aquilo que o Senhor está falando por intermédio dele. Então a gente vai ver Miqueias falar agora. Miqueias declara o descontentamento de Deus com Israel. Miqueias capítulo 1, a partir do versículo 1. Miqueias também está no Reino do Sul, então ele está profetizando ali do Reino do Sul a respeito de tudo que está acontecendo em Judá e Jerusalém e também a respeito de Israel. Miqueias capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Então, Miqueias vai profetizar sobre os dois reinos, o reino do norte, que aqui a capital é Samaria, e o reino do sul, que a capital é Jerusalém, ok? Então, no reino do norte a gente tem a capital de Samaria, e no reino do sul a gente tem a capital Jerusalém. Versículo 2. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os que nela habitam, que o Senhor, o soberano, do seu santo templo testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação, ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem, como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgado pelas águas, que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que os que ela ajuntou foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição tornará a ser usado. Por causa disso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso em Gate e não chorem. Habitantes de Bet-Ofrá, revolvam-se no pó. Saiam nus e cobertos de vergonha, vocês que moram em Safir. Os habitantes de Zaanã não sairão de sua cidade. Bet-Ezel está em prantos, foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor, até as portas de Jerusalém. Habitantes de Lax, atrelem aos carros as parelhas de cavalos. Vocês foram o início do pecado da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram apreendidas com vocês. Por isso vocês darão presentes de despedida a Moreset-Gat. A cidade de Aquizib se revelará enganosa aos reis de Israel. Trarei um conquistador contra vocês que vive em Maressa. A glória de Israel irá a Adulão. Rapem a sua cabeça em pranto por causa dos filhos nos quais vocês tanto se alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão tirados de vocês e levados para o exílio. Miqueias está falando, Miqueias está profetizando tudo aquilo que o Senhor está falando com ele está trazendo a declaração de Deus, dizendo que o Senhor trará o seu juízo sobre a terra, e não só sobre Samaria,
mas também sobre Jerusalém. Ele diz: a desgraça chegou até as portas do meu povo, até Jerusalém. E que Jerusalém aprendeu com Samaria, e Samaria aprendeu com os outros povos. E ele está falando que tudo isso será totalmente destruído, todos os seus altares idólatras, todo o dinheiro ganho através da prostituição, né, através da adoração a outros deuses, tudo aquilo que o diabo deu para essas nações, para Israel e para Judá, o Senhor vai destruir, vai queimar com o fogo do seu juízo. Então Miqueias está sendo a voz profética nesse momento, ali no Reino do Sul. Miqueias capítulo 2, gente, vamos continuar. Olha o que Miqueias está falando. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam. Por isso eles podem fazer, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com esta triste canção. Estamos totalmente arruinados, dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou a invasores as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Não preguem, dizem aos seus profetas. Não preguem, dizem os seus profetas. Não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará, ó descendência de Jacó. É isto que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos. Mas, ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo, de seus lares agradáveis. De seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Levantem-se, vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado sem que haja remédio. Se um mentiroso e enganador vier e disser: eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá diante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Miqueias é muito enfático, né, a respeito do juízo de Deus nesses capítulos dele. Ele tem uma palavra muito direcionada, né? O Senhor está falando com ele a respeito de todo o pecado, de toda a iniquidade, né, que Israel e Judá têm cometido e que o Senhor vai trazer juízo. Mas vai haver um remanescente. Deus sempre fala desse remanescente. O que é o remanescente? É aqueles que não se curvaram aos deuses estranhos, é aqueles que continuaram realmente servindo ao Senhor com integridade de coração, é aqueles que não seguiram os passos daqueles que se desviaram, é aqueles que quando o Senhor traz uma palavra de afronta, de confronto na verdade, eles se arrependem e se voltam para o Senhor. Esses são os remanescentes, né? Então o Senhor diz que sempre vai ter os remanescentes, ele não vai destruir Israel e Judá por completo, mas ele vai trazer sim a ruína, ele vai trazer o juízo, mas os remanescentes serão salvos e o Senhor então restaurará todas as coisas. Se vocês puderem, meditem com mais calma em cada um dos versículos, leiam com mais calma, né? Pausem o vídeo, qualquer coisa, e leiam um pouquinho mais pausadamente. Às vezes eu tenho uma leitura muito rápida, porque é a minha maneira de ler, né? Ainda mais em voz alta. Então, vocês podem perceber que o Senhor está falando daquilo que Ele vai fazer. Queridos, o que mais me alegra
É ver que dentro da palavra o Senhor diz: eu, o Senhor, farei. Eu, o Senhor, permitirei. Eu, o Senhor, vou trazer uma nação inimiga para trazer juízo. Sempre Deus está no controle de todas as coisas. Deus jamais perdeu o controle de nada nessa terra. Todas as vezes que o inimigo acha que ele está no controle de alguma coisa, o Senhor vem e diz: eu enviarei, eu farei, eu castigarei, eu trarei a desgraça, eu trarei a afronta. Sabe assim, sempre Deus está dizendo: eu estou no controle de todas as coisas, tanto naquilo que traz juízo, quanto naquilo que traz bênçãos, tanto naquilo que traz a ruína, quanto naquilo que traz a real construção novamente, a restauração de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada e é Ele quem traz o inimigo para trazer esse povo para o exílio. Ele diz que Ele vai assobiar. Eu gosto muito. Eu até passei batido aqui, mas o Senhor fala: eu vou assobiar para uma nação e ela vai vir contra vocês. Maravilhoso. Deus vai trazer um sinal, né? Deus vai trazer um barulho que vai atrair essa nação do norte. Contra Israel. Desculpa, gente. Eu falo tanto o dia inteiro que aí começa a falhar. Vamos lá. Jotão torna-se poderoso. Segundo Crônicas, capítulo 27, versículo 3, 4, 5 e 6. Quem está no comando aqui no Reino do Sul é Jotão. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor e fez amplos trabalhos no muro, na colina de Ofel. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então os Amonitas pagaram-lhe 3,5 toneladas de prata, 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Quando eu leio esses versículos, alegra muito meu coração, porque Deus vai mostrando para nós, nesses pequenos versículos, que quando um rei ou quando alguém está com ele, está diante dele, está buscando a sua presença, a tendência é essa pessoa prosperar em tudo que ela faz. E não estou dizendo só na questão financeira aqui, porque houve prosperidade em Judá, em Jerusalém, mas fala de algo que a pessoa começa a usufruir dos benefícios que o próprio Deus traz para ela, por causa da obediência, gente. A obediência atrai toda a bênção de Deuteronômio 28, que a gente leu lá atrás. Então, quando a gente lê aquele capítulo e a gente vê as bênçãos e as maldições, eu preciso crer tanto em uma quanto na outra. Eu não posso deixar de crer nas bênçãos e acreditar somente nas maldições, ou eu não posso simplesmente acreditar nas maldições, mas esquecer que existem bênçãos reservadas para os obedientes. Então, nós precisamos crer por completo. E aqui nesse momento, Jotão, ele mostra que agradar ao Senhor, servir ao Senhor e buscar ao Senhor traz recompensas de fidelidade para a nossa vida. Nesse momento nasce Ezequias, que nós vamos ver o tempo que ele vai reinar também. É o nascimento de Ezequias nesse momento da história. Lá no Reino do Norte, gente, um outro começa a reinar também agora na Síria, com S, Síria. Rezim, sucessor de Ben-Hadad III, começa a reinar na Síria, ok? Então a Síria é outra nação que está se tornando poderosa também, que sempre está em guerra contra Israel e contra Judá. E nesse momento esse homem chamado Rezim, ele quem começa a reinar lá na Síria. Acás começa a governar em parceria com Jotão. Então o filho, de Jotão começa a reinar com ele. O nome dele é Acás nesse momento. Agora esse Rezim, ele vai se unir a Peca, que é o rei que está no norte, nesse momento, reinando lá no norte, para atacar Judá. Então ele se une com o rei do norte para atacar Judá, para tentar vencer. É isso que vai acontecer lá no Reino do Norte. Está lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 37. Diz aqui: naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá.
Então o Senhor começa a mover as coisas para trazer o juízo que ele vai fazer contra Judá e contra Israel. A morte de Jotão nesse momento, lá no Reino do Sul. Ele está mais ou menos entre 47 e 51 anos de idade. Não se tem exatidão da morte dele, da idade que ele tem. Mas Jotão morre nesse momento. Está lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 37. 36, na verdade. 36 e 38, perdão. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Versículo 38. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Acás foi o seu sucessor. O mesmo texto em 2 Crônicas 27, 7 e 9. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, inclusive todas as suas guerras e suas outras realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Então, nesse momento, a gente termina a leitura do dia 1º, tá? Do nosso PDF do dia 1º. Agora eu vou continuar, porque eu já vou ler a nossa leitura que seria de hoje mesmo, né? Do dia 2 de julho. Então, vamos já começar aqui, dando continuidade ao Reino do Norte, ok? Ao Reino do Sul, perdão. Nesse momento aqui também, lá no Reino do Norte, há uma prosperidade, né, por parte do Reino do Norte, a prosperidade de Peca, né, que é o rei que está lá no Reino do Norte. Vitória sobre alguns de Judá. A gente vai ver essa leitura lá no Reino do Sul. Acás, então, começa a reinar. Ele tem 16 anos de reinado no Reino do Sul, né, ele reina 16 anos. Ele foi muito mal. Ele entra no 17º ano de Peca. Então, Peca está reinando lá no Reino do Norte, já há 17 anos, quando Acás, filho de Jotão, começa a reinar no Reino do Sul. 2 Reis, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 4. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Vamos ler o outro texto que fala sobre isso, eu já vou comentar. 2 Crônicas 28, no versículo 1 até o versículo 4. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Balaíns. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifícios, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então, Acás, ele toma o reinado no lugar do seu pai Jotão. Ele não segue nem a maneira de viver do seu pai e nem de nenhum outro rei de Judá que era segundo o coração de Deus, como Davi. A maioria deles seguiu ao Senhor, mesmo que algum deles tenham se desviado um pouco, mas eles tinham temor de Deus. E Acás, nesse momento, ele é um rei totalmente contrário. Ele está lá no Reino do Sul, lá em Judá e Jerusalém, mas ele começa a ter as mesmas atitudes dos reis de Israel, do Reino do Norte. E pior do que isso, ele ainda faz outros tipos de sacrifícios ainda mais detestáveis, que são os sacrifícios para Moloque, que é queimar os filhos, né, para Moloque. Então esse é um dos piores reis ali de Judá, e que ele faz coisas que são totalmente detestáveis, a palavra diz, né? Ele queima incenso nos altares idólatras, ele
oferece sacrifícios debaixo de toda árvore frondosa. A palavra fala, né, que é fazer os feitiços, os trabalhos, tudo que eles faziam lá para adorar os deuses deles. Nesse momento acontece algo tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul ao mesmo tempo, com as mesmas situações, que é a prosperidade de Peca, que está lá no Reino do Norte, vitória sobre alguns de Judá. Então Peca vem contra Judá nesse momento. Segundo Crônicas 28, versículo 5 até o 8. Versículo 5 até o 8. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhes infligiu grande derrota. Num único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, guerreiro efraimita, matou Maacéias, filho do rei, Aziricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros, dentre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Gente, desgraça é pouco nesse momento, né? Além do rei da Síria, né, se unir a Peca para vir contra Judá, que a gente acabou de ver. Então eles já começam, né, essa guerra sangrenta, essa guerra terrível que o Senhor já havia profetizado sobre Judá. Nesse momento eles já matam muitos guerreiros ali de Judá e além disso já começa a levar prisioneiros, escravos para Damasco, né, para o reino da Síria, lá para Damasco. Então começa-se o cumprimento das profecias de Isaías, de Amós, de todos os outros profetas que a gente acabou de ler durante esses últimos dias. Então aqui já começa um vislumbre do que vai ser esse exílio, do que vai ser essa derrota, do que vai ser essa aflição, né, que o povo tanto de Israel quanto de Judá vai sofrer. E nesse momento, para Judá, não só a Síria, mas os próprios israelitas, o povo de Israel, lá do Reino do Norte, também vem contra Judá e também mata muitos guerreiros e leva muitos irmãos. São todos israelitas. Eles levam muitos do povo de Judá e de Jerusalém escravos para o Reino do Norte também. Então aqui a aflição é dobrada, né? Tanto pelo rei da Síria quanto pelo Reino do Norte, pelo rei do Norte que é Peca nesse momento. Então a gente tem uma aflição dobrada sobre Judá nesse momento. O filho de uma virgem é esperança para o futuro. Isaías vai começar a profetizar nesse momento também de aflição em Judá. Isaías capítulo 7, versículo 10. Talvez um dos textos mais lidos também dentro do Velho Testamento é essa profecia que Isaías vai falar nesse momento, que vai ser a esperança, né, de Israel no futuro. É isso que eles vão começar a criar expectativa. Isaías capítulo 7, a partir do versículo 10. Disse ainda o Senhor a Acaz, o rei que está lá no Reino do Norte: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. E disse então Isaías: ouça agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Então Isaías profetiza sobre o nascimento de Cristo. E ele diz assim: vocês acham que vocês vão afrontar Deus até quando? Deus mesmo dará o sinal para vocês saberem o momento que tudo isso vai se pôr um fim. No momento que tudo isso, que Deus vai começar a restaurar todas as coisas, de que Deus vai começar a trazer o reino de Deus aqui para a terra novamente. Então ele fala sobre essa esperança para o futuro, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Isaías nesse momento pergunta, né, para Acaz se ele vai querer continuar afrontando o Senhor
mas Deus daria um sinal e eles saberiam. Então Deus está falando para Acaz, para o povo de Judá nesse momento, mas ele está falando de uma profecia futura, do nascimento do nosso Senhor, que aconteceria mais de 400 anos para frente. Isaías capítulo 9, versículo 1 em diante, do 1 ao 7, nós vamos ler agora. Isaías continua falando: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, Isaías profetiza então sobre esse menino, sobre essa luz que vai reinar sobre as trevas, né? No momento em que eles não acreditarem mais nisso, então o Senhor trará esse sinal, a Virgem dará a luz e esse então menino vai nascer trazendo esse reino, né, de justiça e retidão. O reino de Deus seria estabelecido na terra a partir do nascimento de Cristo. Dá-se início ao reino de Deus na terra a partir do nascimento de Jesus. E Isaías é esse profeta messiânico que está falando sobre esse nascimento do Messias, desse Filho de Deus que viria então para trazer luz sobre as trevas. Quando Isaías profetizava isso nesse momento, muito provavelmente era uma incógnita na cabeça de todo o povo de Judá e Jerusalém, porque ao mesmo tempo que eles entendiam que Deus viria em auxílio, eles não compreendiam o que estava sendo dito. Lembra que Deus falou que ele cegaria o entendimento de Israel? Então eles ouviam tudo isso e tudo isso parecia loucura para eles, porque não se entendia o que estava acontecendo nesse momento. Por que Deus estava falando isso? Mas eles já estavam começando a sentir, né, essa aflição que já estava vindo sobre eles por conta do seu pecado. Profecia acerca da invasão de Judá pela Assíria. Isaías capítulo 7, versículo 17 ao 25. Capítulo 7 de Isaías, do 17 ao 25. O Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Síria, para rapar a sua cabeça e os pelos de suas pernas e da sua barba. Naquele dia o homem que tiver uma vaca e 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras, no valor de 12 quilos de prata, será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas, antes lavradas com enxada, você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Deus está profetizando sobre esse ataque,
né, da Síria sobre Judá, de que a terra ficaria totalmente desolada. Isaías capítulo 8, versículos 5 ao 22. O Senhor tornou a falar-me, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria com todo o seu poderio. Eles transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmurem encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam: a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Então Deus está falando para eles que ele virá, né, através desse reino do norte, que virá e vai trazer assolação, e é ele quem está fazendo isso, mas que eles não devem temer o rei do norte, mas que eles devem realmente temer o Senhor. Eu gosto muito dessa parte, porque Deus fala isso de forma muito clara para nós, tanto nesses dias aqui que ele está profetizando através de Isaías para o povo de Israel e de Judá, que eles não deveriam temer o reino do norte, que eles não deveriam temer o rei da Síria, mas que eles deveriam temer o Senhor, porque era o Senhor que iria trazer toda essa aflição. Era o Senhor quem estava então trazendo juízo sobre a terra, por causa da maldade de tantos anos, né, de tantos séculos aqui que se passaram entre o primeiro rei e esse último que vai estar no poder no momento do exílio. Então Deus teve muita paciência, gente, assim como Deus está tendo muita paciência nesse momento para trazer juízo sobre a terra. Então Deus é longânimo, é paciente, mas Deus cumprirá toda a palavra, assim como a gente vai ver, ele cumprindo aqui em Israel e em Judá, ele também vai cumprir nos últimos dias. Então o nosso temor, o nosso medo, né, a nossa real aflição, ou a nossa real maneira de temer, né, deve ser a Deus e não ao anticristo ou qualquer outra coisa que vai vir nos últimos dias. Que nós possamos temer ao Senhor. É dele que nós precisamos nos preocupar em agradar, em estar diante dele, em estar com ele, em estar na presença dele, porque ele pode nos livrar e ele também pode nos levar à ruína junto com nossos inimigos. 4. O castigo iminente sobre Israel e Judá. Isaías capítulo 9,
do versículo 8 ao 21. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, mas num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Quando os versículos vão falando isso no meio, é porque Deus não se arrependeu do julgamento, né? Deus não se arrependeu da ira que ele vai trazer sobre a terra. É isso que está falando. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. É como se no momento que Deus levanta a mão, é o momento em que ele então libera juízo sobre a terra. A gente vai ver isso várias vezes no texto aqui de Isaías, dos outros profetas, e em Apocalipse vai falar que a mão do Senhor continua erguida também. Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo, ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e junto eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Então Deus vai falar que nos últimos dias, nesse tempo de aflição, vai ser um contra o outro literalmente. Ninguém vai pensar no seu próximo mais, vai pensar em si mesmo, de tanta aflição, de tanta tristeza, de tanta necessidade que eles vão passar. Eles vão começar a se tornar totalmente loucos, em suas atitudes. Ninguém vai pensar mais no outro, mas vai pensar somente em si. Isaías capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Deus está profetizando aquilo que ele vai fazer. Nesse momento, a intercessão de Obed e prisioneiros são libertados. Isso acontece tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, ao mesmo tempo, tá? Segundo Crônicas, capítulo 28, do 9 ao 15. Mais um profeta do Senhor chamado Oded estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-o nas mãos de vocês, mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. E agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus?
Agora ouçam-me, mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Adilai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: não tragam os prisioneiros para cá, caso contrário seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande e o fogo da sua ira está sobre Israel. Então os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia. Aqueles homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias dos despojos vestiram todos os que estavam nus, deram-lhes comida, bebida e bálsamo medicinal, puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim os levaram de volta aos seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Então, há uma intercessão nesse momento em que eles ficam sabendo, né, que houve essa guerra lá em Judá e que muitos prisioneiros de Judá foram levados para Samaria. Eles não queriam que isso acontecesse porque eles sabiam que eram seus irmãos israelitas. E então esse Oded, ele diz que a ira do Senhor, o fogo do Senhor já estava sobre Israel, sobre o reino do norte. E isso só agravaria ainda mais a ira do Senhor, porque eles tinham feito seus próprios irmãos como escravos, como nesse momento prisioneiros. Então o povo se reúne, alguns líderes, e diz: pelo amor de Deus, não deixem esses prisioneiros aqui, liberte-os, liberte os nossos irmãos, não vamos fazer eles de prisioneiros. Mas antes de libertá-los, eles tratam eles com zelo, né? Cuidando das feridas, dos fracos, dando comida, água, dando remédio, né? Para aqueles que estavam feridos. E só em seguida eles libertam eles para irem embora, voltarem, né? Para sua terra ou para algum lugar seguro, e eles voltam para Samaria. Último texto que a gente vai ler do dia 2. Fracassa a conspiração da Síria e de Israel contra Judá. Então o Senhor dá um livramento nesse momento para Judá. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 16, versículos 5 e 6, na parte do reino do norte. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Agora no Reino do Sul, Isaías capítulo 7, versículo 1 e 2. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor vai dar livramento nesse momento para ajudar, mostrando um pouco da sua misericórdia. Mas todas as profecias vão se cumprir e o Senhor vai levá-los para o exílio, como ele vem profetizando. Eu quero que vocês prestem atenção que nesse momento parece que só vem realmente profecias a respeito desse exílio, tanto no Reino do Norte quanto para o Reino do Sul. A gente vai ver um período aqui em que realmente Deus vai usar os seus profetas para falar o que está por vir, para o que está por vir aí na vida deles, na vida do povo, desses inimigos que vão vir sobre eles e que eles então serão levados cativos, serão exilados, serão levados para outras nações. É isso que o Senhor vai fazer. Amanhã, gente, dia 3, a gente vai dar continuidade. Já estou mandando lá os nossos textos, né, que a gente vai ler. E a gente vai dar continuidade, então, aqui na nossa leitura, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês aí. Ótimo finalzinho de sábado para todos. Ótimo domingo amanhã para todo mundo. Eu quero ver se a leitura de amanhã a gente faz um pouco mais cedo também, para a gente descansar um pouquinho mais. Mas está sendo bênção demais. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí a leitura. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas conosco durante todo esse ano, até
dia 31 de dezembro, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima noite de descanso para todos aí.